Sabe aquela sensação de estar numa encruzilhada? Aquela briga interna entre o que a gente quer fazer e o que a gente deve fazer? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ideia bem provocadora de Sigmund Freud. Ele basicamente diz que essa tensão, bom, ela não é um problema só de uma pessoa ou outra. Na verdade, é o preço que todos nós pagamos por viver em sociedade. E a pergunta que guia toda essa nossa conversa é essa aqui. Por que, num mundo com tanta tecnologia, tanta segurança, a felicidade de verdade parece tão difícil de alcançar? Freud achava que tinha a resposta para isso. E olha, ela não é nada confortável. Para a gente começar a entender essa questão, Freud nos leva lá para o comecinho de tudo. Ele pergunta, afinal de contas, para que serve a civilização? Qual o propósito fundamental dela? A resposta dele é a primeira peça desse quebra-cabeça. E a resposta é surpreendentemente direta: proteção. É só a gente parar para pensar. Sozinhos nós somos muito frágeis contra as forças gigantescas e, vamos ser sinceros, indiferentes da natureza. A civilização, então, se torna a nossa grande armadura coletiva. E olha que interessante como Freud detalha essas forças. Não é uma ameaça abstrata, não. Ele é bem específico, né? Fala da terra que treme e engole tudo, da água que inunda e afoga, das doenças que nos atacam e, claro, do grande mistério, do grande enigma que é a morte. A civilização, no fim das contas, foi o nosso jeito de construir um escudo contra todo esse terror constante. Só que, como em qualquer acordo, essa proteção toda não sai de graça. E é exatamente aqui que a análise de Freud começa a ficar bem mais sombria. Qual é, então, o preço que a gente paga por essa segurança toda? Essa imagem aqui ilustra perfeitamente essa barganha. Em troca de segurança, de ordem e até de coisas incríveis como a arte e a ciência, a gente entrega algo muito fundamental: a nossa liberdade de satisfazer os instintos mais básicos. É basicamente uma troca de liberdade por segurança. Ok, então a gente reprime nossos instintos. Mas que instintos exatamente? De todos eles, Freud aponta para um em especial como sendo a maior ameaça para a civilização: o nosso lobo interior, a agressividade. Homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. Essa frase é um clássico e resume bem a visão do Freud. Para ele, essa ideia de que nós somos criaturas boazinhas e gentis por natureza é pura fantasia. A verdade, segundo ele, é que temos uma agressividade natural e muito, muito poderosa dentro da gente. Então o ponto central é este. Esse nosso instinto de explorar, de humilhar, de machucar os outros é um desafio gigantesco para a existência de uma sociedade em paz. A civilização precisa o tempo todo lutar contra essa tendência destrutiva que vem de dentro de nós. Certo, então o que acontece com toda essa agressividade que a gente não pode colocar para fora? Ela não some, simplesmente. Freud tem uma teoria fascinante sobre para onde ela vai. E é aqui que a teoria fica genial e ao mesmo tempo um pouco aterrorizante. Pensa bem, a civilização nos proíbe de atacar os outros, certo? Mas e essa energia toda? Ela não desaparece no ar, ela precisa ir para algum lugar. E qual foi a solução? A gente vira essa agressividade contra nós mesmos. É como se a gente criasse um juiz interno, o que Freud chamou de superego, que fica nos vigiando o tempo todo. E a arma que esse juiz usa para nos manter na linha é a culpa, aquele sentimento constante de culpa. E isso nos leva à definição do termo principal do livro, o mal-estar. Não é uma tristeza óbvia, mas sim um desconforto contínuo, sabe? Uma insatisfação que fica ali borbulhando por baixo de tudo. Para Freud, esse é o resultado inevitável desse conflito interno que a civilização cria dentro de cada um de nós. Tá, mas se todo mundo vive com esse mal-estar, como é que a gente lida com isso? Freud, então, analisa um dos maiores mecanismos que a humanidade criou para lidar com isso: a religião. Para Freud, a religião oferece um consolo muito poderoso. Ela basicamente transforma as forças da natureza, que são impessoais, em figuras quase paternas, como um Deus que podem nos proteger. A religião promete justiça, dá um sentido para o sofrimento, tudo isso para atender a um desejo quase infantil de proteção contra o nosso desamparo. E aqui a gente vê o contraste que Freud faz. As doutrinas religiosas, na visão dele, se baseiam no desejo e exigem fé, proibindo o questionamento. Já o conhecimento científico, por outro lado, se constrói com base em evidências que a gente pode observar, e ele não só permite o questionamento, como precisa dele para avançar. E com essa frase, Freud meio que resume a posição dele.
Ele admite que a ciência tem limites, que ela não pode responder a tudo. Mas ele argumenta que buscar essas respostas em ilusões é um falso consolo. É quase como negar a realidade. E é super importante dizer uma coisa. A questão aqui não é bater o martelo se Freud estava 100% certo ou errado. O objetivo é a gente entender o diagnóstico poderoso e, sim, desconfortável que ele fez da nossa condição. Uma ideia que, querendo ou não, ecoa até hoje. E tudo isso nos deixa com a pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Será que esse mal-estar, essa insatisfação que fica ali no fundo, é o preço que a gente tem que pagar pela civilização? Não tem escapatória? Bom, a resposta talvez esteja naquele equilíbrio delicado que cada um tenta encontrar na própria vida. Valeu por explorar essa ideia com a gente.